Vamos abrir as nossas Bíblias em Gálatas, o capítulo 6. Vamos ler o verso 14. A epístola de São Paulo escreveu aos Gálatas, capítulo 6, o verso 14. Diz assim: Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Oremos. Pai querido, nós somos gratos, porque o nosso bom Deus tem nos permitido estar reunidos neste local. Agora, ó Deus, intercedemos e nos lembramos de nossos irmãos que em países onde a perseguição ao Evangelho estão proibidos de reunir-se, de conhecer a verdade do Evangelho, de estudá-la. Ó Senhor, tem misericórdia desses irmãos nossos, guarda-os do perigo. Ó Senhor, age sobre a vida daqueles que têm perseguido a Tua Igreja. Nós oramos, ó Pai, e rogamos isto em nome santo de Cristo Jesus. Amém. Paulo levanta uma verdade que hoje tem sido esquecida por muitos, e ele declara que o único motivo para gloriar-se encontra-se na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos e de fato devemos observar que não há glória fora da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. E quando nós pensamos nos puritanos, nosso objetivo tem sido esse: não em glorificar o homem, nenhum movimento específico da história da igreja, mas buscar neles um modelo para pessoas que de fato viveram para a glória de Cristo. E quando nós observamos biograficamente a vida desses homens, nós descobrimos que viveram para o Evangelho, para a propagação da sã doutrina. Hoje nós vamos trabalhar a vida de Ebenezer Skinner e Ralph Skinner. São dois irmãos, e por causa dessa ligação sanguínea, a história deles está entrelaçada. Então nós vamos tratar dos dois paralelamente, ora de Ebenezer, ora de Ralph Skinner. Na semana passada nós vimos um pouquinho sobre o pai deles, Henry Skinner. Foi o pregador que agiu na vida de Thomas Boston, trazendo o Evangelho pela conversão a Cristo Jesus. E ele então foi exemplo para os seus filhos, tendo visto que seu ministério ele foi levado à prisão por causa do puritanismo. Então, começa na vida do pai a história desses dois puritanos. Vou pedir para o Felipe passar à frente. Ebenezer e Ralph Skinner. Ebenezer, ele nasceu na cidade de Dryburgh, na Escócia, em 1680. 5 anos mais tarde, nasceu seu irmão Ralph, na cidade de Monmouth, perto de Cornhill, na cidade de Northumberland, num condado no extremo norte da Inglaterra. Então os dois são escoceses. Estamos falando aqui de puritanos do período escocês. A Escócia ela tem uma ligação muito íntima com a Inglaterra, principalmente nesse período, onde ela era parte, um condado da Inglaterra, do Reino Unido. Então as leis do Reino Unido tinham um valor na Escócia, ela era dirigida pelo monarca inglês. Então, tudo que era decidido na Inglaterra afetava a Escócia. Então, nós vimos que os puritanos eles se separam do movimento anglicano, a igreja que o rei deseja instaurar para o benefício próprio dele, tendo em vista que o catolicismo romano proibia o divórcio. A alternativa que ele encontrou foi: cria uma religião que lhe permita divorciar. Então surgiu o anglicanismo. O anglicanismo, porém, não se distanciou do catolicismo romano na liturgia, e algumas doutrinas também seguiam a mesma tendência.
Surgiu então aqueles que nós denominamos inicialmente de não conformistas. Eles não queriam se conformar ao anglicanismo. Com isso, eles renegaram algumas doutrinas, as principais: dobrar-se sobre os joelhos diante da Santa Ceia. Quando era oferecido os elementos, a prática anglicana e católica romana era que os fiéis tinham que se dobrar em adoração. Os puritanos chegaram e disseram: não, nós não vamos adorar os elementos. Outro era o uso das sobrepeles, aquela roupa dos sacerdotes católicos romanos utilizada nas missas. Isso vai falar, nós vamos usar uma vestimenta comum que vai nos distinguir do povo só na questão de que nós estamos ensinando. Daí então, na tradição reformada, o uso de uma toga preta que denota o magistrado ou o ensino, que os juízes e os professores nas universidades utilizam, só para diferenciar. Com o tempo foi se deixando e não se utilizou mais roupa nenhuma, mas eles eram contra a obrigatoriedade de utilizar. Eles queriam usar roupas comuns sem ter que utilizar aquela roupa. E outras situações que depois nós vamos ver mais à frente, por menor, porque nós já vimos de forma bem ampla na introdução. Então, os dois irmãos nasceram. Primeiro aí nós temos a imagem do Ebenezer e em seguida nós temos a imagem do Halfer. Então são os dois irmãos, Ebenezer Skinner e Halfer Skinner. Ok? Ebenezer foi para a Universidade de Edimburgo, onde primeiro estudou filosofia, os clássicos, e depois obteve o grau de mestre em teologia em 1697. Ele trabalhou como preceptor e capelão da família do conde de Holtz. Como é que funcionava? Nós vimos que o anglicanismo é a religião oficial na Inglaterra até os dias de hoje. Então, esse movimento pagava os ministros. Literalmente, o governo dava o dinheiro à igreja, a igreja pagava os ministros. Então, os ministros eram funcionários públicos. Cada lorde, cada nobre tinha o direito de contratar para a sua terra. Então ele tinha um grupo de terras que estavam sob domínio dele, e ali viviam os camponeses, os seus empregados, os comerciantes. E aquele grupo, então, ele podia denominar ali um capelão para cuidar do seu exército e daqueles que estavam sob o seu domínio. Então ele vai ser capelão desse grupo, de um nobre que originalmente o recebe como preceptor. O que é um preceptor? Era alguém que instruía as crianças e os adolescentes e os ensinava em casa. Então ele primeiro foi para aquela localidade para dar aula para essa família. Depois ele tornou-se o capelão daquele nobre, vindo a servir aquele grupo. Então ele assume ali o pastorado daquela localidade, vindo a exercer ali o seu ministério por um bom tempo. Tendo se tornado mestre em teologia, ele estava então preparado para servir ao ministério. E ele foi então licenciado no ano de 1703. Eu já falei sobre isso aqui. No presbiterianismo, os ministros estudam, nosso curso é de 5 anos, então faz o curso de teologia de 5 anos. Terminou o curso, ele se apresenta ao presbitério, que é a reunião das igrejas da localidade. Então, o nosso presbitério hoje é o presbitério do Distrito Federal. São as igrejas de Samambaia, Taguatinga, Recanto, Riacho Fundo, vai até Alexânia. Depois tem um sínodo que reúne os presbitérios da região. Então, o presbitério do Distrito Federal, o presbitério de Taguatinga, Taguatinga Norte, pertence a um sínodo, o sínodo de Taguatinga. E o sínodo, por fim, que é a região centro-oeste aqui, se remete ao Supremo Concílio, que reúne todos os sínodos do Brasil. Ele se apresenta ao seu presbitério. Tendo concluído, então, agora sendo mestre em teologia, ele se apresenta para a licenciatura. O presbitério, então, coloca ele por um período de 2, na época que eram 3 anos, trabalhando numa igreja. Tendo sido aprovado naquele serviço, ele retorna ao presbitério e é ordenado ministro do Evangelho. Então você veja, do ano de 1697 até o ano de 1703, ele trabalhou para aquele lorde, depois ele vai ao presbitério, aonde então ele vai ser ordenado. E é ordenado para servir na cidade de Portmore, perto de Kinross, onde ministraria durante os próximos 28 anos. Então, por 28 anos, ele foi pastor em uma localidade. Dr. John MacArthur, no livro dele, Ministério Pastoral, publicado pela editora CPAD, ele trabalha a ideia de que os ministros precisam
ter ministérios longos em igrejas para estabelecer aquilo que Deus os tem instruído a ensinar à igreja. A gente sabe que ensino é muito difícil. Ensino espiritual, então, é mais difícil ainda. Quanto mais tempo você puder permanecer naquela localidade, melhor será. O próximo slide, por favor. Então ele foi licenciado lá pelo presbitério de Kirkcaldy e ordenado para servir em Portmore, e serviu ali por 28 anos. Então, durante 28 anos, ele esteve naquela localidade trabalhando como pastor daqueles irmãos. No ano em que ele foi ordenado, ele se casou com uma mulher chamada Alison Turpin, temente a Deus, e teve uma profunda influência espiritual sobre a vida de Ebenezer. Os primeiros anos de Ebenezer, na cidade onde ele foi ser pastor, foram muito difíceis. Em grande parte devido a uma batalha espiritual que ele travou consigo mesmo, depois de ouvir casualmente uma conversa sobre as profundezas de Deus entre Ralph, seu irmão, e a esposa dele. A discussão desse assunto convenceu Ebenezer de que ainda não era convertido. Então ele assume o ministério e, numa determinada situação, ele encontra o irmão mais novo conversando com a esposa. E eles conversaram sobre o seguinte assunto: as profundezas de Deus. E ele então entra numa batalha espiritual. Ele fala assim: olha, eu não sou crente, eu não sou convertido de verdade. E ele começa uma luta terrível. Durante muitos anos ele vai lutar consigo mesmo. E depois então de um período de luta espiritual profunda, ele começou a experimentar o que ele chama de verdadeira graça de Deus. No dia 26 de agosto, ele escreveu que Deus tinha levado o meu coração a dar-lhe consentimento e que agora estava certo de que Deus nunca poderia negar sua aliança com ele. Então, no dia 26 de agosto, ele escreve que tinha levado o meu coração a dar-lhe consentimento. Ele então declara que o próprio Deus conduziu o coração dele à presença do Senhor. E aquela luta interior que ele tinha, ele não acreditava ser crente, cessa. E ele escreve algo interessante, ele diz assim: Senhor, se pratiquei iniquidade, estou resolvido, mediante tua graça, a não praticá-la mais. Fujo em busca do sangue de Jesus, de sua justiça eterna, como refúgio. Pois isso é que te agrada. Ofereço meu ser, minha alma e meu corpo a Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ofereço meu ser a Cristo, o Senhor, como objeto propício a que sobre meu ser sejam exercidos todos os seus ofícios. Eu o escolho como meu profeta, para dele receber instrução, iluminação e direção. Eu o abraço como meu grande sacerdote, para ser lavado e justificado por seu sangue e justiça. Eu o abraço como meu rei, para reinar e governar dentro de mim. Recebo um Cristo completo, com todas as suas leis e com todas as suas cruzes e aflições. Viverei para ele, morrerei para ele, quitarei tudo que tenho neste mundo por sua causa e pela verdade. Então você vê uma expressão profunda da sua conversão, mas bem clara da sua teologia. 3 expressões de 3 ofícios que Cristo exerce sobre nós. Essa ideia dos ofícios foi cunhada por João Calvino, daí então vê-se que ele foi influenciado pelos escritos de Calvino. Mas se você tiver a oportunidade de ler os escritos, tanto de Ebenezer quanto do irmão dele, estão publicados. Eu já, no meu blog, publiquei anteriormente uma página. Infelizmente está tudo em inglês. Mas lá você tem os escritos completos de quase todos os puritanos. E você vê então por diversas vezes eles citarem Lutero, Calvino, Matthew Henry e outros puritanos. Thomas Boston, por exemplo, que foi convertido pelo pai deles. Eles citam muitos escritos desses reformadores. E uma influência de Calvino sobre a vida dele é essa ideia dos ofícios. Cristo exerce 3 ofícios sobre a nossa vida: sacerdote, o de profeta. Então ele
é o nosso intercessor diante do Pai, ele nos fala e ele declara de forma muito bela. Então ele começa dizendo, o primeiro que ele declara é o de profeta. Ele diz, olha, dele eu vou receber instrução. E ele diz não só instrução, mas iluminação e direção. Então ele fecha aquilo que diz Hebreus, o capítulo 1, verso 1 e 2, que havendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, e de muitas maneiras hoje nos fala somente pelo Filho, na palavra. Então ele declara que o único profeta que ele tem na sua vida é o Senhor Jesus Cristo. E só dele vai receber instrução, iluminação e direção. Depois ele fala que ele é o grande sacerdote, que ele é lavado e justificado pelo sangue e justiça de Cristo. Aí vocês devem se lembrar de Hebreus, capítulo 7 até o capítulo 10, onde ele declara que Cristo é o nosso sumo sacerdote de uma vez para todas. Nele nós somos lavados, purificados. Ele exerce tudo aquilo que o sacerdote fazia no Antigo Testamento, definitivamente. Então ele diz que ele é o seu grande sacerdote. E aí ele encerra dizendo que ele é um rei, que ele reina sobre a vida dele exclusivamente em todas as áreas. Então, desde o tempo da sua conversão, Ebenezer Skinner foi mais diligente que nunca no preparo dos sermões. Aqui, quando eu estava estudando isso, meus irmãos, que cacetada. Ele não foi diligente, ele disse que passou a ser mais diligente. Então, nós não temos certeza se ele era ou não convertido. Ele disse que começou a ter uma luta espiritual sobre se ele era ou não convertido. E aí ele encerra essa luta com essa confissão teológica muito bela. E ele diz que a partir desse momento ele passa a ser mais diligente. Conversando com o Everton essa semana, ele falou assim, pastor, tem uma semana que eu não consigo dormir direito, preparando a lição da escola dominical. Com medo, porque vai falar a palavra de Deus. Suponhamos que um médico cometa um erro e você venha a perecer. Suponhamos que um advogado erre defendendo você nos tribunais e você vá para a prisão. Jesus declarou que a gente não deve temer aqueles que tiram a vida material, mas aquele que pode tirar a material e a espiritual. Quando nós estamos lidando com a pregação da palavra, nós estamos tratando de vida e morte eterna. Não é algo temporal, passageiro, que finda. É algo que vai permanecer para sempre. Então a responsabilidade é grande. Nós vamos chegar em Tiago, nossa exposição nas manhãs de domingo, ao texto onde o irmão de nosso Senhor Jesus Cristo, na epístola dele, exorta dizendo assim, não queiram muitos de vós se tornar mestres na igreja. Que negócio pesado, né? Porque Deus vai requerer de vocês isso, em maior medida. Então é uma exortação muito grave. Sua pregação também melhorou muito. Em vez de fixar sua atenção numa pedra na parede no fundo do templo, ele agora olhava direto nos olhos dos seus ouvintes. Em homilética a gente aprende esse recurso, né? Você não ficar com muito medo. Eu estou aqui, está molhada a camiseta já. Eu começo a suar. E às vezes dá até dor de barriga. Então eu não como antes de vir, porque se der piriri eu não preciso sair do púlpito, né? Mas eu fico nervoso. E uma estratégia que foi ensinada logo no início para a gente seminário é: conta alguma coisa lá no fundo e mira nela. As pessoas vão pensar que você está olhando para elas e você não está vendo a cara de ninguém, porque vocês não estão aqui. Mas tem gente que dorme, tem gente que ri. Começa a conversar. Um dia eu estava pregando e começou a conversar um com o outro. Aí começaram a rir. Eu falei: estão rindo de mim? Será que é alguma coisa que eu fiz? Será que tem alguma coisa no rosto? Né? O que está acontecendo? E aí você fica preocupado. Tem gente que mexe no celular, tem gente que começa a ler. Fico com medo que o cara abre o jornal Correio Brasileiro no meio do culto, né? Lê os classificados. E aí você fica aqui preocupado. O que está acontecendo? A gente fica só assim, né? Concordando. Você vai para o inferno, cara. Aí você preocupa, o cara não está nem ouvindo, né? Tá lá, é assim, tudo é assim. Você vê que ele não está ouvindo nada. Mas ele diz que ele para de olhar para o ponto fixo, que ele olhava sempre, e começa a olhar nos olhos. Porque ele tem uma plena convicção que
os 3 ofícios de Cristo estão sendo aplicados à vida dele, e que agora ele é uma pessoa que crê no Senhor Jesus Cristo plenamente, e ele então prega a palavra com avidez. Os resultados foram dramáticos. Centenas de pessoas se reuniram para ouvi-lo. Pessoas que vinham até de 70 milhas de distância, aí uns 100 quilômetros mais ou menos, particularmente nas ocasiões da ministração da Santa Ceia, participar aos seus cultos. Então você já pensou alguém viajar 100 quilômetros para participar de uma Santa Ceia, um culto? Quando eu li isso aqui, eu lembrei de uma história de um pastor que foi trabalhar no Amazonas, e chegou lá num vilarejo pequeno, longe, difícil mesmo, a igrejinha de tábua, de madeira. E aí ele foi lá um dia na escola dominical, está lá, e uma chuva, é chuva mesmo. E ele lá dentro da igreja, ninguém chegava. De repente chegou uma senhora, molhada, entrou. Aí ele falou: irmã, já passou 20 minutos do horário de início, vamos ler um salmo, a gente faz uma oração e vamos para casa. Diz que ela parou, olhou para ele e falou assim: pastor, me desculpe, mas eu não viajei. E aí ela diz, eu não me lembro, alguns quilômetros de barco, depois andei alguns quilômetros na floresta, no meio dessa chuva toda, para chegar na igreja e o senhor dizer que vai ler um salmo e fazer uma oração e a gente vai para casa? E esse pastor então conta que ele fez toda a escola dominical como tinha planejado. Ele declara que pessoas viajavam 100 quilômetros para participar da Santa Ceia. E às vezes a gente tem que andar 20 minutos, de carro. E hoje eu não vou não, é só Santa Ceia, Deus está me abençoando, eu não vou lá não, Eu ouvi Jesus falar. Nós cremos, como presbiterianos, toda vez que a palavra é fielmente pregada, o próprio Cristo está nos falando. Hoje eu não vou não, é só pregação, é só uma ceia, eu vou ficar em casa. E esses irmãos então faziam uma viagem tão longa a fim de ouvirem o Evangelho. Ralph, o irmão mais novo, foi convertido com 11 anos de idade quando seu pai morreu. Então, 11 anos de idade, no momento do falecimento do seu pai, ele se converte. Ele experimentou um profundo sentimento de pecado e de libertação em Cristo como notáveis respostas à oração. Então, orando, ele experimentou um profundo sentimento do que era o pecado. E eu tenho sempre falado isso: você nunca experimentará uma conversão verdadeira se você não conhecer a profundidade e o perigo do seu pecado. Enquanto você, e eu gosto muito do termo da confissão de fé de Westminster, que declara que nós temos que ter odiosidade pelo pecado. E enquanto isso não acontece, você não vê a seriedade da sua situação. Então ele consegue perceber através da oração como era terrível a sua situação em pecado, e aí ele descobre também como é maravilhosa a sua libertação na pessoa de Cristo. São duas coisas que o crente precisa ter. Aí ele declara que teve olha, o pecado é um poço muito profundo e eu não posso sair dele, mas tem alguém que me liberta, que é Cristo. Esses dois opostos têm que estar sempre bem claros na mente do cristão: a profundidade do pecado e aquele que pode libertar você desse abismo. E ele então descobre isso pela oração, ele experimenta essa verdade. Depois de obter o grau de mestre em teologia em 1704, Ralph trabalhou 5 anos como capelão privado de seu parente, o coronel John Skinner. Então ele vai trabalhar para o coronel John Skinner como um capelão. Interessante é saber que com 15 anos de idade, ele entrou muito novo na universidade. Outra característica que a gente vai encontrar muito nos puritanos é que muito novos eles iam à universidade. E uma universidade renomada, a Universidade de Edimburgo, da Escócia. Até os dias de hoje, uma das mais renomadas do mundo. E ele sai dali então com o grau de mestre em teologia. Como ele era muito novo, ele não pôde ser licenciado pelo seu presbitério. Então, em 1704, ele se forma mestre em teologia. E em 1709, somente quando ele possui idade suficiente para ser licenciado como pregador, ele o é pelo seu presbitério. Eu fui à Universidade Federal de Minas Gerais fazer veterinária.
quando eu completei 17 anos em maio. Então, quando eu fui, eu tinha 16. Minha mãe foi comigo, morou comigo lá, porque ela tinha que assinar tudo. O que eu ia fazer, ela tinha que assinar, tinha que olhar minhas notas. Já pensou isso? O cara na universidade tinha que mostrar as notas para a mãe. Eu não recebia nota. Ela tinha que receber minhas notas. Então, ela foi comigo até quando eu completei os 18 anos. Então eu fico pensando, 15 anos eu já era mestre em teologia. Eu fui ser mestre em teologia com 36 anos. Dobro, né? Com 15 ele era mestre em teologia. Então o presbitério o licencia e ele vai então trabalhar na igreja. E ele então assume Dunfermline em 1711 como o segundo encarregado. Depois, em 1716, ele passa a ser o primeiro encarregado daquela paróquia. Depois que Ralph Erskine estabeleceu-se em Dunfermline, ele foi dominado por dúvidas sobre seu testemunho e vocação cristã. E ele se pôs a explorar as obras de homens piedosos para encontrar conforto. Por exemplo, a obra de Thomas Boston, sobre a aliança da graça, trouxe a ele muito alívio. Então, de novo, como irmão dele, ele começou a se questionar se o testemunho dele era cristão e sobre a vocação dele. E, meus irmãos, os ministros passam muito por esse embate. Esse ano eu já passei por isso. E quando você é um verdadeiro ministro do Evangelho, isso é comum. Muitas situações abatem você. Por exemplo, é comum você encontrar as pessoas e falar, você trabalha? Não, eu sou pastor. Então você não trabalha, né? E aí você vê todo mundo exercendo, e naturalmente eu tenho um dom, eu me preparei para isso. A veterinária sempre foi um dos meus olhos. E eu digo, eu não sou pastor, eu fui feito pastor pela vocação de Deus. E um dia, conversando com uma sargento lá no batalhão Lacrosse, estava esperando para falar com o comandante, e conversando com ela lá na sala da secretaria, aí ela falou assim, e você gosta de ser pastor? Eu falei, sim, é bom, um trabalho muito digno, e de fato é maravilhoso. E você sempre quis ser? Eu falei, não. Ela, não? Eu falei, não, eu sempre quis ser veterinária. Aí ela, poxa, eu pensei que alguém sempre... Não, Deus me chamou. Eu deixei tudo, ganhava muito mais que eu ganho na igreja, trabalhava muito menos que eu trabalho na igreja, e fazia algo que eu gostava muito. Deus me chamou, deixa e vem. E ele então começa a... Será que eu sou vocacionado? Será que meu testemunho condiz com o testemunho cristão? E é algo que vocês também precisam sempre estar questionando. Vocês não têm vocação para o ministério pastoral. Talvez alguém aqui venha a ser chamado, mas hoje vocês não têm. Mas as Escrituras declaram que vocês têm uma vocação, ser cristãos no mundo. Então, de vez em vez é necessário se inquirir. Será que eu estou cumprindo a minha vocação? Será que eu estou dando testemunho cristão? E quando a gente se examina, a gente vê que não. A gente descobre que não. E aí então ele começou a se examinar. E o livro de Thomas Boston o ajudou muito nessa área, trouxe alívio a ele. Depois de ler Boston, Ralph Erskine pôde reivindicar as promessas de Deus e reconquistar a paz de coração. A certeza colhida dessa experiência encheu de energia o seu ministério. Tão resoluto esteve Ralph Erskine no estudo da palavra, na oração e na pregação, que ignorava o sono e trabalhava até altas horas. Não é o primeiro puritano que nós vemos. Richard Baxter, por exemplo, nós vimos dormir 4 horas por noite. Ele via-se no afã de cumprir aquela tarefa, de realizar aquilo que Deus o tinha chamado. Não havia empecilhos, não havia perseguição. Nós estamos falando de uma época de grande perseguição. O pai deles foi preso. Com 2 anos de idade, o irmão mais velho, Ebenezer, viu o pai na prisão. Depois ele foi expulso, perdeu a casa pastoral, a igreja onde ele exercia o pastorado, e teve que morar em outra localidade. Lá foi perseguido durante longo tempo por ser um não conformista. Os filhos foram criados com grande dificuldade, e na época do pastorado deles ainda não era uma época fácil, passaram por muitas perseguições e situações difíceis.
Ele iria servir a essa congregação de Dunfermline mais de 40 anos até a sua morte em 1752. Então, por 40 anos ele exerceu o pastorado nessa comunidade. Deus abençoou extraordinariamente o seu trabalho. Dentro de 2 anos depois da sua ordenação, o Espírito operou tão poderosamente por meio da sua pregação que os adoradores lotavam a igreja e o pátio. Uma igreja antes morta ganhou vida. Depois do culto vespertino, oração e ações de graças continuavam em pequenos grupos, às vezes até depois da meia-noite. Você já pensou isso? Ele ia lá, pregava, acabava o culto e o pessoal se reunia em pequenos grupos, continuava orando, meditando, pensando naquilo até meia-noite. Às vezes o pastor, amém, quando olha já tem gente com carro, né, dando a volta no retorno. Vou perder o Fantástico, né? Vai passar Big Brother, se assistir Big Brother vai ser disciplinado por imoralidade. Agora corre para casa para assistir porcaria. Eles se reuniam para ali ainda darem continuidade. Uma pessoa interessada em levantar-se de madrugada para orar em secreto, viu na cidade tanta gente de joelho, que a zona campreste zumbia como um gigantesco enxame de abelhas. Centenas de pecadores penitentes derramavam seus corações para Deus. Ficou comprovado que o avivamento era genuíno e duradouro, embora permanecesse confinado principalmente à cidade de Dunfermline. Ele diz que uma pessoa levantou de madrugada para orar, e parece que ele se achega à janela, e tem tanta gente orando de noite silenciosamente que parecia que havia abelhas. Eu ouvi algo semelhante. O reitor do seminário onde eu estudei, o Seminário Presbiteriano de Brasília, logo no início, foi à Coreia visitar o avivamento que aconteceu lá nos anos de 1997 até agora o ano de 2011. E ele chegou então, foi visitar a primeira igreja presbiteriana da Coreia. Chegou lá, tinha 40 mil pessoas reunidas para um culto. E ele disse, quando o pastor falava assim, vamos abrir as nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos. Quando o pessoal mexia as páginas da Bíblia, ele disse que parecia o mar, as ondas do mar batendo violentamente contra o litoral. Então você consegue imaginar 40 mil crentes reunidos, folheando a Bíblia, que som do inferno, é para o diabo isso. E ele diz então que levante de madrugada e tinha tanta gente orando, Senhor, em nome de Jesus. E o barulho desses irmãos orando em secreto nos seus quartos. Ele diz que a zona campreste, aquela que está mais no limiar da cidade, parecia milhares de abelhas na madrugada. Vocês sabem que a abelha não sai da colmeia à noite, né? Então não era abelha, era o zumbido dos irmãos orando nos seus quartos. Ralph Erskine casou-se com uma mulher chamada Margaret Denver, filha de um nobre, em 1714. Ela era notável por sua bondade e serviu ao lado dele por 16 anos. Ele deu 10 filhos, 5 deles morreram na infância. Conquanto o ministério de Ralph fosse emocionante, seu irmão Ebenezer foi chamado para um novo cargo na cidade de Stirling, em 1731, onde serviu durante 22 anos. Centenas de pessoas de paróquias vizinhas filiaram-se à congregação de Erskine e às vezes vinham para ouvi-lo pregar a Santa Ceia. Ele tinha que por mais de 30 vezes servir a mesma mesa. Você já imaginou o pastor? Ele fazia uma ceia, aí enchia, o povo ia embora, enchia 30 santas ceias num único dia, porque as pessoas vinham. Vocês devem se lembrar do que acontecia com o anglicanismo. Era uma missa. Então o pastor anglicano chegava lá, lia um documento, abria um texto bíblico, lia outro documento que tinha sido mandado pela paróquia superior, lia, levantava o pão como hóstia, o povo se dobrava, dava na língua de cada um, pegava o vinho, tomava e mandava todo mundo embora para casa. O povo estava cedendo pela pregação da palavra, então esses homens pregavam. Então isso já os atraía. Depois a ceia era dada a cada um para exame de si mesmo, confissão de pecados e alimentar-se de Cristo. Já não era um ritual vazio, era algo que tinha graça, era um meio de graça. Então as pessoas vinham e uma vez ele teve que fazer 30 santas ceias em um único culto. Aqueles que Deus grandemente abençoa, ele também prova
e as angústias para os irmãos Skinner vieram em 3 ondas maiores, começando no início da década de 1720 e continuando por mais 2 décadas. Então, a primeira perseguição grande que eles tiveram, um documento surgiu e ele se denominava então agora a teologia da medula. Com medo do arminianismo, eles cunharam uma expressão a fim de fugir da ideia de que o homem possa participar da salvação. O grande problema do homem participando da salvação é que tira a glória de Deus e a divide com o pecador. E Deus não divide a sua glória. E aí então eles cunharam uma expressão que gerou um grande problema para os irmãos Skinner, porque eles ficaram contra essa declaração. Na declaração se dizia que o crente não pode por si mesmo rejeitar o pecado e ir até Deus. Ela é parte verdadeira, mas não totalmente verdadeira. E às vezes se aproxima do hipercalvinismo. No hipercalvinismo, a ideia é de que não há pregação do evangelho, nem oferecimento do evangelho, porque os eleitos já estão escolhidos, então não há necessidade disso. Mas o calvinismo não defende essa posição. Então, nesse primeiro momento, eles foram perseguidos, punidos, foram obrigados a aderir ao pensamento da igreja como um todo, e então eles entraram em um grande embate com a igreja. A segunda grande prova que os afetou foi a questão do patronado. A igreja continua afirmando que quem colocava os ministros nas igrejas eram os nobres, que os escolhiam. E eles defendiam com parte dos presbiterianos que não. A igreja elegia os seus ministros, e não os nobres que os indicavam. Eles perderam novamente, apesar de grande parte dos presbitérios serem a favor da eleição, permaneceu o patronado. Então, um nobre, quando se agradava de alguém, indicava um nome, e aquele nome seria o pastor daquela comunidade, a igreja gostasse ou não. Então, eles tiveram um grande problema nessa situação. E um terceiro momento foi quando eles, de novo, entraram no problema de teologia, e surgiu um conflito chamado conflito de Burger, que era um juramento que eles tinham que fazer. Esse juramento dizia o seguinte: aqui eu declaro diante de Deus e dos lordes representantes que professo e aceito de coração a verdadeira religião presentemente professada dentro deste reino e autorizada por suas leis. Permanecerei nela e a defenderei até o fim da minha vida, e renuncio à religião romana chamada papismo. Eles aceitaram parte do juramento, mas não todo ele. E eles negavam, por exemplo, que a religião tinha que ser estabelecida pelo Estado. Então eles queriam desvincular a religião do Estado. E aí novamente eles se colocaram contra a grande parte da igreja. E de novo sofreram grande perseguição, perdendo as suas igrejas e passando então um grande período sem direitos. Vamos às suas obras. As obras de Ebenezer Skinner são 3 volumes de 1.500 páginas. Então ele escreveu, esse é o primeiro material dele. Depois o seu irmão escreveu as obras de Ralph Skinner, são 6 volumes, 3.800 páginas. Os 3 volumes de sermões de Ebenezer Skinner, 52 sermões, publicados em 3 volumes de 1.500 páginas. E o seu irmão são 168 sermões. Influenciaram profundamente ministros, leigos, pertencentes à Reforma Protestante em diversos países. Algumas características deles é que eles se amparavam exegeticamente nos reformadores. Calvino, Lutero, Matthew Henry, que posteriormente surgiu como um puritano. Na semana que vem nós vamos ver um outro puritano chamado James Durham, que eles também se apoiaram muito nos ensinos deste puritano. Então, essas obras publicadas por esses irmãos tiveram grande valia para a igreja nos seus dias. Algumas características da pregação deles. 3 coisas que eles faziam, um estilo bem simples de pregação. Primeiro, davam um sentido básico do texto em foco dentro do seu contexto. Então, o que aquele texto significa dentro do contexto? Então, se ele estava pregando na Epístola de Tiago, ele explicava. A igreja estava sendo perseguida, eram os judeus da cidade de Jerusalém que tinham fugido, e Tiago está escrevendo a esses irmãos da dispersão. Segundo, explicava pontos de doutrina colhidos no sentido natural do texto. Então, o que aquele texto apresenta de doutrina? Domingo nós vimos, por exemplo, de manhã, que uma doutrina ali é que Deus não tenta a ninguém e nem é tentado pelo mal. Então, a partir dessa semana,
eu estou tentando elaborar o mais rápido que eu posso. Eu vou tentar antecipar no meio da semana e publicar qual a doutrina, quais as principais doutrinas, ou a doutrina que a gente vai estar vendo no próximo sermão. Então, quando você chegar aqui no domingo, você vai ter, então, teologicamente na sua mente, qual a doutrina que nós vamos estar estudando. Isso possibilita você ler qualquer manual de teologia ou estudar qualquer outro material antes e quando chegar no sermão já está mais preparado. Terceiro, aplicava as doutrinas corretamente aplicadas à vida e à maneira de viver dos homens. Então era algo experiencial, como dizem os puritanos. Uma doutrina que podia ser vivida, aplicada no dia a dia. Não é uma doutrina para ser esquecida lá no gabinete de teologia. É algo para ser vivido pela igreja no seu dia a dia. Um outro livro foi publicado por Ebenezer Skinner chamado As Beatitudes ou Bem-aventuranças. São 700 páginas, editado por Samuel M. Millian. Ele o publicou. Um outro documento maravilhoso deles é o Catecismo da Assembleia de Westminster, o breve catecismo, explanado por questão por questão e suas respostas. Foi publicado pelos irmãos Ebenezer e Ralph Erskine com a ajuda de James Fisher. Tem 477 páginas. Então eu vou ler aqui um exemplo do que eles fizeram. A pergunta 36 do breve catecismo, explicada por eles. Então eles dizem assim, pergunta 8 na verdade. Qual a diferença entre a certeza da fé e a certeza do sentimento? Resposta. O objeto da certeza da fé é Cristo na promessa, Tiago 2,23. Mas o objeto da certeza do sentimento é Cristo formado na alma, 2 Timóteo 2,12. Ou, o que é a mesma coisa, a certeza da fé funda-se na palavra infalível de Deus e não pode mentir. Mas a certeza do sentimento na presente experiência que a pessoa tem das comunicações do amor divino. Isso é dito na página 195. Então, duas coisas hoje que a gente precisa aplicar. Primeiro, ensino deve ser aplicado a principalmente os pentecostais e neopentecostais. A certeza da fé só pode ser obtida na palavra infalível de Deus. Porque a Bíblia diz, maldito o homem que confia. Se você confiar em mim, o que você é? Maldito. É por isso que no protestantismo nós trazemos a Bíblia. Bíblia não é desodorante de crente para pôr embaixo do braço, né? Para que serve Bíblia? Para que você usa Bíblia? Guardar papel dentro? Para conferir se o que está sendo falado aqui está de acordo com a palavra. Não é isso que fazem os bereanos? É por isso que no protestantismo há liberdade. Então eu estou aqui pregando. Tal. Se você crê em Maria, você vai para o céu. Aí o que você pode fazer, Vitão? Levanta a mão, fala assim, olha, pastor, aonde você achou aí na Bíblia? Que eu estou lendo a minha aqui, não está escrito isso. Mas está escrito aqui que Maria creu no seu Salvador. E ela diz isso no próprio hino que ela cantou. Se ela está cantando que Jesus era salvador dela, ela precisa de salvador. Então como é que ela salva alguém se ela é salvada? É salva, né? Salva, né? Aí o que eu tenho que fazer? Desculpa, é errado mesmo. Você está certo. Quem está certo é o Vitor ou é a Bíblia? É a Bíblia. Então ela é a única regra de fé e prática. E quem é que se dobra a Bíblia? Todos nós. Todos nós. Então ela é a regra de fé infalível para a fé. Minha fé é alicerçada na palavra. Então, pastor, essa noite e tal, Jesus veio falar comigo lá no meu quarto. Brilhou, ficou tudo amarelo e tal, azul e verde, ele falou comigo. Que legal. Bom. O senhor não crê? Não. Não, se você viu, o problema é seu. Eu não creio. Porque a Bíblia declara que ele está assentado à direita de Deus Pai. De onde há de vir para? Só na segunda vinda. E ele não voltou, porque os crentes estão todos aqui, então não voltou ainda. De outra maneira ele não vem. Que diz que ele só vai vir na segunda vinda? Está na Bíblia. Está na Bíblia. Então ele não voltou. Então o que eu te... foi dor de barriga, comeu feijoada, fez mal, sonhou, teve pesadelo.
O diabo pode se transvestir em anjo de luz, pode ser tudo isso, mas Jesus não voltou, porque a Bíblia diz que ele só volta na segunda vinda. Então eu creio nisso. A sua experiência pode ser a sua experiência. A Bíblia não... Então eu não duvido que você possa ter. Só que a Bíblia diz que eu não sou obrigado a crer. Eu só sou obrigado a crer nela. Então você pode chegar aqui com 10 mil experiências. Eu vou ouvir todas, mas eu não sou obrigado a crer. Não tem nada que me obrigue. A minha única regra de fé e prática é a Bíblia. Então a minha fé só é alicerçada na Bíblia. Então não preciso de outra coisa para ter fé. Preciso da Bíblia. Lembra lá de quando morreu o rico e o mendigo, quando eles chegaram lá no céu e tal? Aí vai lá, fala para meus familiares e tal, eles não virem para esse lugar. O que foi respondido a ele? Eles têm a Bíblia, a lei e os profetas. Era a Bíblia da época. Eles têm a Bíblia. Se não creem na Bíblia, não é alguém voltando do inferno que eles vão crer. Então se o cara não crê na palavra de Deus, vai crer na palavra de um homem. Então é a única regra. Aí a segunda coisa que eles comentam, agora é para os presbiterianos. Ele diz assim, que não pode mentir, mas na certeza do sentimento, na presente experiência que a pessoa tem das comunicações do amor divino. Então Deus, quando Ele me ama, Deus, quando Ele se relaciona comigo, eu sinto. Claro que o Guilherme está com a namorada aí hoje. Eu não imagino que ela encosta no ombro dele e fala gritando, né, Guilherme? Você faz isso, faz? Ela ia te deixar, cara. Ficando esses gritinhos em público, já imaginou? Aí o presbítero Moisés está ali, aí ele segura a mão da irmã Silvana. Aí ela, ai! Aí o que foi? Todo mundo corre lá. Não, é que ele segura a minha mão. É gostoso segurar a mão, encostar no ombro, não é bom? Mas a gente fica dando esses gritos. Aí o cara vai dizer, o que foi que você caiu no chão? Ai, Deus, ai! Tem que cair no chão. Nunca vi. Sorvete nesse calor é maravilha, né? Não é gostoso? De cupuaçu, então. Aí você põe, ele derrete na língua, assim, desce pela garganta, resfriando o corpo. Aí cai no chão e fica rolando lá na sorveteria. Ai, o que foi? Ele está tendo experiência com sorvete. Então eu faço assim, Aí minha esposa, gostoso, né? Nem preciso falar, ela sabe que o é a expressão de que eu gostei. Não preciso cair no chão. Então os sentimentos são necessários. Então você não precisa ser duro. Você pode sorrir, pode se agradar, pode chorar. Você não precisa gritar, né? Chora, uma lágrima, né? Ajoelha para orar. Os sentimentos são manifestação do amor divino por nós. Quando alguém nos ama, a gente não tem sentimentos? Tem. Só que esses sentimentos são controlados, não são assim, né, histéricos, sem sentido. Nós precisamos dos dois. Uma fé na palavra, eu não abro mão de nada mais, e sentimentos baseados no amor divino. O amor de Deus me constrange. Então quando eu medito, por exemplo, como Cristo morreu por mim, sendo eu pecador, isso me dá um ânimo tão grande, mas tão grande. E aí, falando do que os irmãos experimentaram quando iniciaram o ministério deles, às vezes dá vontade de desistir. Quando você chega e fala assim, meus irmãos, nós vamos falar sobre a vida dos puritanos, sobre quem foram esses homens na história da igreja, o que eles representaram para a história da igreja. Aí o irmão vem e fala assim, vou ouvir não, é chato. Dá vontade de chutar o púlpito aqui, derrubar tudo e sair correndo. Ou quando você vai lá e estuda 30 horas estudando, aí chega aqui, tem um grupo tão pequeno de irmãos, tão pequenos, que não justifica ligar as luzes da igreja. Era melhor a gente reunir na garagem de casa, que era mais barato. E aí essas coisas vão desanimando. Mas aí quando você pensa no amor de Cristo, isso dá ânimo e empolga, isso motiva e faz com que você queira, então, avançar na vida cristã. Isso é sentimento. Isso é sentimento, mexe com a gente, comove, dá energia, dá ânimo, dá graça. Então é o sentimento do amor de Deus por nós. A fé está alicerçada na palavra. Então, apesar de às vezes ter um desânimo temporal, a fé está firme na palavra. Então as duas coisas, elas são distintas. É por isso que quando fisicamente a gente se abala, perde o ânimo, a fé permanece firme no autor e consumador que é Jesus Cristo, não é isso que diz Hebreus? Aí eu me animo,
experimentando o amor de Deus por mim. Aí chega um irmão e fala assim: pastor, que estudo maravilhoso esse. Poxa, glória a Deus. Deus foi glorificado na vida daquele irmão. Aí alguém chega e fala assim: ô pastor, foi tão bom e tal, o senhor gastou R$180 no livro, na próxima vez eu vou dar um livro para o senhor. Aí você, poxa, que ânimo, né? Que ânimo. Aí isso anima você a continuar. Então o sentimento e a fé, vocês conseguiram entender? Então um comentário muito bom que eles têm do breve catecismo, maravilhoso. Infelizmente, nada deles publicado em língua portuguesa. Na internet nós temos artigos em língua espanhola e língua inglesa. Não tem nada em língua portuguesa dos irmãos Skinner. Então, qualquer coisa que você quiser encontrar sobre esses irmãos, publicado pelo Dr. Joel Bick no seu livro Paixão pela Pureza, Conheça os Puritanos, que é esse que nós estamos utilizando, e o restante só em língua inglesa ou língua espanhola. Se Deus nos abençoar, nós devemos encerrar as tratativas até agora, essa próxima semana. O Dr. Joel Bick estará conosco em 2016, no aniversário da nossa igreja. Então, a oportunidade de termos um homem que é um vasto conhecedor dos puritanos, da doutrina dos puritanos, entre nós, nos abençoando. Então, essa semana agora a gente deve estar encerrando aí as tratativas. Se Deus abençoar, nós teremos aqui na nossa igreja conosco, tratando sobre a doutrina da segurança dos crentes. Então, vamos estar orando que Deus nos abençoe para ter esse irmão aqui conosco. Sobre os irmãos Skinner, alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Vocês estão sabendo tudo ou nada, né? Um dos dois, né? O Ebenezer Skinner teve o irmão dele foi 40 anos, o Ralph Skinner. O Ebenezer foram dois momentos distintos. Um primeiro momento, 28 anos. O segundo momento, 22 anos. Então, 28 anos numa primeira igreja e 22 anos na segunda igreja. E o irmão dele, 40 anos só em uma igreja. Em média, os puritanos têm ministérios longos. Tendem a ter ministérios bem longos na sua igreja. Vida curta e ministérios longos. Deixa eu me ver aqui, Elias. O Ebenezer nasceu em 1680 e viveu até 1754. O Ralph nasceu em 1685 e morreu em 1752. Vamos orar encerrando. Pai querido, obrigado por esta noite, pela oportunidade de conhecermos da vida desses dois nossos irmãos em Cristo, que viveram para glorificar ao Senhor, que se separaram a Deus para servir ao reino, e o fizeram a Deus com dignidade e honra, entregando as suas vidas, sendo um exemplo de piedade notória, de uma espiritualidade transbordante. Obrigado a Deus pela herança que deixaram a nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nos ajuda a conhecer mais da vida desses homens, o seu ensino, a fim de encontrarmos neles imitadores de Cristo, e nos tornemos também, como exorta o apóstolo Paulo, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Nós oramos, Pai, e rogamos isto em um nome santo de Cristo Jesus. Amém.